Ah, primeiro, meu nome é Túlio. Não vou falar o nome inteiro, não, porque é muito grande. Praticamente um identificador universal. Mas, enfim, falar um pouquinho aqui de desenvolvimento de toolchain. Eu trabalho, apesar de ser formado em engenharia elétrica, eu trabalho com desenvolvimento de software. Desde 2011 eu trabalho no Linux Technology Center da IBM, tá? E trabalho mais especificamente no time que desenvolve o toolchain para Linux em Power. Para quem não sabe, Power é a evolução daquela máquina que o Peter falou, o RS-6000, tá? Que, enfim, depois de algumas décadas evoluindo, hoje é conhecido como Power, mas há muita comunidade Linux ainda gosta de chamar de PowerPC, que foi um dos nomes que a arquitetura teve ao longo dessa linha. Mas, enfim, Funcionou. Primeiramente, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu não tenho problema assim de parar e responder pergunta. Na verdade, eu até prefiro que a gente faz um bate-papo aqui e fica mais fluido, na minha opinião. Tá? Mais ou menos o que eu pretendo abordar são esses itens aí, sem muitas delongas. Bom, primeiro passo, definição, né? O que é um toolchain? Muita gente, às vezes, não conhece o termo, mas é um conjunto de programas, tá? O mais conhecido de todos é um compilador, compilador pode ser de qualquer linguagem, tá? Mas também tem vários outros programas muito importantes. Utilitários de binários, utilitários no plural, são vários aplicativos que são muito úteis, principalmente para análise, né, de binário e para complementar o processo de compilação. A gente considera também biblioteca C, muito importante nisso. Debugger também faz parte de um toolchain. E, além de utilitários de performance, muitos outros pacotes, principalmente bibliotecas aí. Para dar um pouquinho de exemplo, compilador mais famoso Linux, a gente fala do GNU Compiler Collection, né? Compilador para várias linguagens diferentes, a principal é C e C++, mas, enfim, compila hoje muita coisa. Utilitários binários, é o GNU BinUtils, que vocês vão ver, os mais famosos ali são o assembler dele, o gas e o linker, o LD, mas tem muitas outras ferramentas ali muito úteis, especialmente para você analisar o que tem no cabeçalho, o que tem numa determinada seção de um binário, e, enfim, tudo isso. Coisa que, para quem quer fazer desenvolvimento e precisa analisar mais a fundo o que um determinado programa está fazendo, isso ajuda muito o BinUtils. Tá? Além disso, ele exporta também uma biblioteca que é usada pelo debugger para ferramentas de performance, que ela exporta o formato de um binário. Tá? E não é à toa, e é exatamente por conta dessa biblioteca, que hoje o BinUtils e o GDB ficam no mesmo repositório, compartilham o repositório. Tá? Biblioteca C, que muita gente esquece que ela existe, mas implementa diversas funções que as pessoas simplesmente acreditam que existe por si só, como memcopy, malloc, todas as funções que estão definidas em nos padrões C, tá? Normalmente são definidas aqui. Quanto muito são redirecionadas para chamadas do sistema. Inclusive, chamadas do sistema estão definidas aqui, e ele só redireciona para o kernel. Tá? Em muitos casos, ele chega a fazer otimizações nisso também. Debugger, enfim, ferramenta para encontrar bugs. Né? O principal caso é o GDB, eu esqueci de comentar, no caso da biblioteca C, a mais usada é a glibc, GNU, a biblioteca C GNU, mas ultimamente tem se comentado muito outras bibliotecas, especialmente por conta do Android, que migrou para outra
né, resolveu seguir uma outra linha de biblioteca, fugir um pouco do GPL. E existem outras bibliotecas também que estão começando a aparecer, começando a ter um pouco, ser mais compatíveis com os padrões C atuais. Tá? É importante citar, muita gente conhece a eGlibC por conta do Debian, mas a eGlibC, na verdade, é um fork da glibc que, de tempos em tempos, faz um merge, pega tudo que a glibc fez, aplica mais alguns patches, tá, que, por diversos motivos, não conseguiram aplicar no projeto principal, e já existem conversas de fazer o merge e continuar tudo, acabar com a eGlibc e colocar tudo, ou quase tudo que ela tem, na glibc. Tá? E utilitários de performance, tem vários, mas eu considero os principais, o OProfile e o Valgrind, são muito úteis. E de biblioteca, aqui, desses muitos outros, eu vou citar algumas bibliotecas pouco conhecidas, como GMP, MPFR, MPC. São todas bibliotecas usadas principalmente pelo GCC e que ajudam no processo de otimização. Tem uma outra muito conhecida também, que é Graphite, que ajuda para fazer tratamento de loops. E, enfim, é disso que a gente vai conversar. Obrigado. Bom, vamos falar mais um pouquinho de definição também de Bootstrap, para quem nunca ouviu falar. A gente tem um problema aí do ovo e da galinha. Como que eu faço para compilar um compilador C que é escrito em C? Então, não tem muito o que fazer, você precisa de um outro compilador C. Não tem segredo nisso. E você tem um problema. Muitas vezes, esse compilador C que você já tem não é completo. Ele não tem tudo que você precisa para gerar o seu compilador. Tá? E aí você entra no que é chamado do processo de bootstrap. Você compila um projeto usando outro pacote e depois você usa o compilador que você gerou básico ali, com poucas funcionalidades, você gera um outro compilador que é mais completo. Tá? No caso de compiladores em específico, Bootstrap para compiladores, você ainda tem um terceiro passo que é, eu compilei a primeira vez, gerei um compilador muito básico, compilei a segunda vez, pronto, agora eu tenho um compilador completo. Mas esse compilador funciona? Não sei. Então ele faz normalmente um terceiro nível, pelo menos mais um terceiro nível, que é, eu gero um outro compilador idêntico a esse segundo passo que eu fiz, mas usando ele. E a ideia é ver se o que ele vai gerar é idêntico ao que foi gerado aqui. Porque se algo falhou, se existe alguma diferença, a chance de que alguma coisa ali está quebrada é grande. Então, bootstrapping em compilador é isso. Mas a gente tem um outro caso, que é muito importante também, que é, eu tenho um projeto A, que depende do projeto B, que depende do projeto A. Então, falando de compiladores, especialmente compilador C, para um compilador C funcionar, ele precisa de uma biblioteca C que implemente os padrões. Só que a biblioteca C é escrita em C. Então, como que eu faço para gerar um compilador que utiliza essa biblioteca C e gerar uma biblioteca C desse compilador? Então, a gente tem que fazer algumas etapas. Mais uma vez, compila de uma forma minimizada, desabilita diversas funcionalidades. Depois, compila o outro projeto, no caso, a glibc. Dali você, às vezes, consegue, dependendo de como for o seu alvo, você pode compilar ela por inteiro, ou, de repente, você vai precisar desabilitar. Se você quiser todas as funcionalidades da glibc, por exemplo, é preciso desabilitar algumas coisas primeiro. Depois você gera um GCC. Esse GCC passa a usar essa glibc que você gerou. E, a partir daí, é que você tem um compilador completo que pode gerar uma glibc completa. Então, vocês podem ver, a gente acaba aumentando a quantidade de builds por pacote. Então, só nesse caso que eu citei, foram 2 builds do GCC e 2 builds da glibc. Lembrando que, para cada build do GCC, eu tenho que fazer aquele caso que eu comentei. Compilo ele 3 vezes. Tá? E
você tem um outro problema nisso daí, que aumenta a quantidade de builds. Muitas vezes, a gente tem processadores de gerações completamente diferentes, com suporte de instruções completamente diferentes, e a gente quer pegar o máximo de performance para todas essas gerações. Então, eu preciso fazer builds desses pacotes da glibc ou do GCC. Pode acontecer de precisar fazer para cada um desses processadores. E isso aumenta ainda mais. Então, se a gente está falando no caso do mundo x86, a gente pode querer falar do núcleo Barcelona, da AMD, do Core, da Intel, ou do Pentium. Então, eu citei aqui 3 exemplos. Na verdade, a cada 2 anos, a Intel, por exemplo, lança uma microarquitetura nova com suporte a instruções diferenciados, com escalonamento de instruções diferentes. Isso tudo afeta pode afetar a performance. Você acaba, se você quiser tirar o máximo, você precisa fazer isso. A não ser que você queira fazer uma compilação só para um computador. Aí você pode compilar só para ele, otimizando só para ele, mas aí os programas não é garantido que eles vão rodar em outros lugares. Bom, falando um pouquinho então de desenvolvimento ágil, metodologia de desenvolvimento, na verdade, muita gente tenta fazer isso hoje, especialmente comunidades open source, tenta aplicar, puxar um pouco de metodologias ágeis, né? E a gente tem esse problema muito grande. Então, imagina, por exemplo, fazer... Hã? Exato, exato. Quantos builds a gente conseguiria fazer por dia, por exemplo? Imagina que eu quero receber um patch e testá-lo automaticamente. Quantos builds eu conseguiria fazer? Olha, lembra daquilo que eu falei do Bootstrap completo. Tá? E questão de suporte a arquiteturas diferentes. Só para vocês terem uma ideia, só o GCC, eu não vou contar os outros projetos, tá? Só o GCC, ele suporta oficialmente 21 arquiteturas diferentes, oficialmente, e tem ainda 24 que são menos conhecidas e que têm suporte oficial. É um número muito grande. Você precisaria de pelo menos 45 máquinas só para fazer isso. A não ser que você tente fazer o que o pessoal comentou quando eu entrei na sala numa apresentação anterior, que é usar cross-compilação, e, enfim, é um inferno. Bom, é uma opção. E com esse tanto de arquitetura, teria que fazer muito build por dia. Além disso, não é fazer só o build. Você precisa fazer, no caso, teste de funcionalidade, teste de conformidade, teste de performance. Tá? Fica realmente inviável. Na verdade, é um desafio muito grande, não vamos dizer que é inviável. É possível, pessoal, tem muita gente trabalhando nisso, mas é muito difícil de fazer algo realmente ágil. Só a título de comparação, eu trabalho com processadores Power, e a gente trabalha desenvolvendo um produto que suportava, até um determinado momento, suportava, tentando contar aqui quantos processadores, mas eram 4, 5, 6, 7, 8. Eram 7 gerações de processadores diferentes, tá? Desde PPC 970 até Power 8. Para fazer um build completo, com todas as bibliotecas otimizadas que a gente queria, chegou a gastar 16 horas. Um único build com Bootstrap completo. Lógico, isso varia de máquina para máquina, mas eram os números que a gente conseguia. Então, se eu fosse para isso sem contar testes, era só o build. Então, se para cada patch que a gente aplicasse, fosse fazer esse tipo né, rodar um teste automatizado, seria inviável para a gente. Bom, outra coisa que ajuda, ou não ajuda, ou a gente ter um desenvolvimento mais ágil, é a questão da papelada, dos padrões. Tá? Uma das coisas que muitas metodologias ágeis adotam é abolir muita documentação. E no nosso caso, a gente é forçado a ter documentação. E isso até ajuda para que a gente tenha compatibilidade entre os diversos toolchains, as diversas aplicações. Até
para garantir que um programa que foi compilado lá atrás com uma versão antiga da glibc vai funcionar com a mais recente. Então, citando alguns padrões aqui, POSIX, que define algumas das funções que a gente precisa usar, mas também padrões de linguagem, ISO-C, ISO-C++, que possuem diversas definições. Atualmente, o GCC acrescentou suporte à linguagem Go, que, enfim, é outro padrão. E para cada arquitetura, a gente tem uma ISA, né, o conjunto de instruções da máquina, que a gente precisa aderir também. E a ABI também, que varia de arquitetura para arquitetura. Enfim, muitos documentos, mas apesar disso tudo, o que a gente tem visto é que, dependendo do projeto, a gente consegue iterações de 6 meses a 1 ano, o que eu considero até bastante razoável. Analisando um pouquinho o perfil, não sei se vai ser mais fácil, vai ser tranquilo de ler aí de trás, mas eu peguei os 3 maiores projetos, tá? Lembrando que aqui, apesar do nome, GNU BINUTILS já considera o BINUTIL GDB. Tá? Os 3 maiores projetos hoje, GNU, de toolchain. No caso, algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Notem que o gráfico de commit é normalmente bem estável. glibc que está oscilando um pouquinho mais, mas é bem estável, tá? A quantidade de commits por mês. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é o tamanho desses projetos. Somando todos eles, dão cerca de 12 milhões de linhas de código. Isso é muito grande, na minha opinião. E, apesar disso tudo, são, no máximo, 374 contribuidores ativos. Na verdade, esse número deve ser bem menor, porque várias pessoas são contribuidores ativos dos 3 projetos. Tá? E, enfim, eu usei o OpenHub, antigo OLO, para fazer essa análise. E ali eu não conseguia separar, né, tirar contribuidores totais dos projetos. O que dá, se a gente fizer a divisão, vai ser cerca de 21 mil linhas de código por contribuidor ativo, o que dificulta bastante a revisão. Acontece muitas vezes de um patch novo chegar e não ter uma pessoa para revisar, até pela falta de conhecimento daquela parte do código. Então, é um desafio muito grande que a gente tem, especialmente para revisão de patches. Bom, aqui possuem alguns erros, tá? Mas serve, dá para a gente mostrar o ponto principal. Um dos erros que eu já notei é, no caso do BINUTIL GDB, que ele fala que ele tem 17% da linguagem D. Isso é um erro no parser do OpenHub, mas não muda muito o ponto aqui, que é a quantidade de presença de linguagens que não são consideradas ágeis, tá? Principalmente C, né, a linguagem C. O outro caso é o uso de assembly em todos os projetos. No caso do GCC, ele não aparece, mas ele é bastante usado. E a quantidade de linguagens diferentes que acabam sendo usadas. Então, principalmente no GCC, que ele suporta, enfim, Java, Go, C, C++, Fortran, Ada. Isso se reflete na quantidade de linguagens que a comunidade tem que usar para isso. Então, o perfil de um desenvolvedor de toolchain, normalmente ele tem que ser bastante flexível, tem que conhecer muito bem de algumas linguagens, tá? E principalmente algumas linguagens mais experientes, vamos chamar assim, já tem alguma idade e hoje não são, muitas vezes, nem ensinadas em escola de computação. Hã? Que dirá de Fortran. A gente tem um problema muito grande com Fortran. Pois é, pois é. Importante lembrar, a gente está falando aqui Fortran em Ada, mas parte do GCC, a parte que faz o tratamento
das instruções que ele recebe é escrito em Lisp. Pois é. Então, assim, quem gosta de Emacs aqui tá uhul! Mas, enfim, a gente tem essa dificuldade também. Não é estranho você? Não, estou estranho. Eu quero escrever para a gente o Slackbook do Emacs e toda a parte aqui Mas, enfim, é uma das linguagens que a gente acaba usando. É importante lembrar, eu não mencionei, mas Assembly ali, apesar de ter um nome genérico, exato. E não só arquiteturas diferentes, mas gerações diferentes de processadores. Isso. Então, acaba gerando conhecimentos bem específicos, né, exigindo. Tem coisas que explodem nada e explodem. E por falar em bug, vamos falar um pouquinho de qualidade, né? Coisas interessantes. O que acontece se um toolchain falhar, né, durante o processo de compilação, vamos analisar assim? Eu costumo dizer que, na melhor das hipóteses, vai ter uma falha de segmentação. Tá? Mas existem vários outros casos. Por exemplo, e se o GDB que tiver um bug? O seu debug, na hora de tentar encontrar onde que o erro está, vai ser pode ser problemático. Na verdade, depende do bug, né? Então, é muito difícil de encontrar nesse caso. Agora, na maioria dos casos, o que realmente acontece são erros aparentemente aleatórios. Você acha que não pode, tem hora que falha aqui, tem hora que falha colar. E, para dar um exemplo, eu peguei um caso recente com uma pessoa que é um pouquinho conhecida, o Linus Torvalds, onde mandaram para ele mandaram para ele KML uma mensagem reportando um kernel panic aparentemente aleatório. E o que me chamou a atenção dessa mensagem é a reação que o Torvalds teve para esse bug. E apesar de, enfim, o Torvalds tem um histórico de reações inesperadas, esse é o típico na minha opinião, a típica reação de quem está usando o toolchain e vê um erro. É aquela coisa de, como assim esse negócio falhou? Isso não falha. E não pode falhar, isso não poderia nem ser lançado. E é mais ou menos o que o Torvalds escreveu aqui. Tá? É muito complicado, porque a exigência de que um toolchain não tenha erros é muito grande. Aí, mais uma vez, experiência muito importante aí. Coisa que eu particularmente ainda não tenho. Espero ter um dia. E aí, o que a gente acaba adotando para fazer isso? É um investimento muito grande em testes, tá? E testes com diferentes tipos de programas. E, nesse caso, eu até acho muito interessante, porque isso é muito parecido com os problemas de performance. Problemas de performance, eles têm que analisar casos mais genéricos possíveis. Então, muitas vezes existem pacotes que, enfim, englobam os vários tipos de algoritmo possíveis. E é exatamente a mesma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa testar com o máximo de tipos de programas, de tipo de codificação possível, para ter certeza que não vai ter nenhum bug. Então, diferentes tipos de programas e também os mesmos programas, mas compilando de forma diferente, porque isso pode afetar, pode ter um bug que é ativado somente com um determinado parâmetro. Exatamente. Isso para não mencionar um caso onde você usa o "-O3 e ele é mais lento do que o "-O2. Isso pode acontecer. Tá? Isso, de certa forma, é considerado um bug que precisa de resolução. É o GCC, muitas vezes o GCC, que não consegue, não está bem configurado para analisar que, em determinada situação, um processador ficaria mais lento do que em outra. Bom, e aí vamos um pouco para tarefas típicas que a gente tem em desenvolvimento.
Primeiro passo, vocês viram quando eu falei do Bootstrap, o sistema de build é complexo, naturalmente complexo, é intrínseco, né, de toolchain, e boa parte dos desenvolvedores tem um trabalho, tem a intenção, pelo menos, de melhorar, simplificar esse processo, até porque isso ajuda no nosso trabalho depois, é menos tempo para executar um build ou para, enfim, simplificar um script que executa build, de teste, etc. Muitas vezes, conformidade a padrões novos, seja uma ISA nova, um suporte a um processador, uma geração nova de processador, ou padrões que regularmente são atualizados, como de C, C++, suporte a novas chamadas de sistema, se o kernel coloca uma chamada nova, a glibc principalmente precisa suportar isso. E também casos específicos de processadores novos, uma instrução nova que precisa ser suportada no binutils, que precisa ser utilizada pelo GCC ou pela glibc, e em alguns casos até pelo GDB também, que precisa tratar isso. Citando algum exemplo, recentemente, tanto na família Power quanto na família Intel, eles acrescentaram suporte à transação de memória em hardware. E ambos os casos precisaram tratar isso. Até tem problemas para o GDB ainda, existe um trabalho em execução, mas foi algo que afetou todo mundo, todos aqueles itens que eu mencionei. Até porque é um paradigma completamente diferente de programação. E uma coisa que é interessante, no caso de suporte aos processadores novos, eu mencionei o caso da Intel, que lança um processador, uma geração nova de processadores a cada 2 anos. Exato. A janela de desenvolvimento é muito curta. Tá? E com isso, o que você precisa fazer? Para qualquer outro programador trabalhar, o toolchain precisa estar pronto. Então, não dá para esperar o processador ficar pronto para você começar a desenvolver com o toolchain. Isso acrescenta um pouco mais de trabalho, porque muitas vezes é preciso trabalhar com emulador ou trabalhar com protótipos, que nem sempre são estáveis, para, enfim, acrescentar esse suporte muitas vezes antes que o processador seja realmente lançado. Quer dizer, o ideal antes dele ser lançado. Outro trabalho que demanda muito tempo, melhoria de performance, que muitas vezes é através de um algoritmo novo, implementação de um malloc diferente, que pode ser genérico para todas as arquiteturas, mas algumas vezes é específico de uma arquitetura. Fazer uso de instruções novas, igual eu mencionei, de suporte à memória transacional, ou suporte a instruções vetoriais, isso tudo pode acabar melhorando a performance se uma função ou se o GCC passa a usá-los. E muitas vezes até novas metodologias mesmo de otimização. Eu citei o caso do Graphite, que é um caso clássico, que é uma metodologia completamente diferente para fazer tratamento de loops. Então, quando esse tipo de otimização aparece, também tende a melhorar bastante a performance, muito mais do que os outros. Lembrando que, normalmente, a gente está falando aqui de melhoria de performance da ordem de 5%, 2%, na maioria dos casos. Depende muito de um algoritmo para o outro. E testes. Testes para saber se de conformidade, para saber se está aderindo a um padrão ou não. Se houve alguma regressão de uma versão para outra. E também de performance, para garantir que, à medida que o projeto evolui, que a performance vai evoluindo também e não regredindo. Bom, isso era o que eu tinha, meu plano. Uma pergunta? Depende do projeto. Depende muito do projeto. Mas o caso principal, assim, eu sou mais de glibc. Então, para mim é mais fácil dar exemplos da glibc. Malloc Arena? Bom,
Enfim. É. Tá, joia. No caso, por exemplo, a ABI, tá? Se você muda uma chamada de função, a quantidade de parâmetros de uma função, o tamanho desses parâmetros, você pode afetar um programa que foi compilado numa versão antiga da glibc. Então, existe um teste que a gente chama de ABI, ou ABI List, que lista todas as chamadas de função, não só chamadas de função, todos os fugiu o termo, todos os objetos, não é adequado, mas... Não. Mas, enfim, todos os objetos que são exportados, pode ser variáveis, pode ser estruturas, chamadas de função, lista tudo isso e o tamanho, para comparar se de uma versão para outra não teve nenhuma modificação. Citando um contra-exemplo, igual você acabou de falar, teve o caso de S390, mainframe, recentemente, que teve exatamente esse tipo de regressão. Tá? Foi tomada uma decisão de que não tem problema modificar isso, e no final, depois que foi lançada, que eles viram que causava estrago. E foi preciso voltar atrás na decisão. Mas, no caso de conformidade, o GCC ele também faz testes para saber se ele está... Bom, isso é teste de ABI, desculpa. Mas o GCC também faz testes para saber se ele suporta alguma coisa. Ele tem testes automatizados testes unitários, desculpa, para saber se uma determinada função POSIX está funcionando, ou se uma função nova está funcionando de acordo com ISO C99, ou... Isso é uma taxa de funcionalidade. Não necessariamente. Sim. Mas, enfim, é exatamente para saber se aquilo está executando, se você está implementando da forma que está especificado e se você suporta aquilo. Então, acaba que você usa o mesmo teste para duas coisas, muitas vezes. Mas não só isso. Porque muitas vezes, a partir dali, você consegue saber se um determinado caso não está se comportando do jeito que deveria comportar segundo a especificação. Tá. Um negócio que eu lembrei também, que você falou da questão de teste do seu controle de qualidade. O projeto ali, que ele é bem robusto, é até mais demorado, porque ele faz o seguinte: todo bug que é reportado, ele entra para uma fila de desenvolvimento de plugin para análise daquele bug. Existe esse tipo de procedimento dentro do projeto de GNU para controle de qualidade. Eu já fiz projeto também de controle de qualidade numa empresa que eu trabalhei. O setor de qualidade de informação faz parte só, o pessoal trabalha. E é exatamente isso. Por exemplo, eu reporto um bug. Por exemplo, eu fui compilar uma expansão para a ARM, explodiu um call trace específico, o outro não deu nada. Então eu reporto esse bug. Eles identificam o bug lá no projeto GNU. Há algum controle de passar as versões nunca mais podem ter esse bug, ou ele pode explodir em versões futuras? Depende do projeto. Depende do projeto. Muitas vezes, quando é possível, todos os projetos acabam exigindo um teste novo, para garantir que aquilo não vai acontecer de novo. Tá? Mas, enfim, pode acontecer de passar um patch que poderia ter um teste e não tem. Mas na parte de seleção de quem vai fiscalizar, isso depende também do projeto. No caso do GCC, você tem mantenedores de cada parte do código. Tá? Na verdade, existem algumas partes que não existem mantenedores. E, inclusive, eu tenho um patch que está 2 meses parado, porque eu não sei quem que pode revisar esse patch. Enfim, e você tem os mantenedores globais que poderiam revisar tudo. No caso da glibc já é diferente. Você tem algumas pessoas que são interessadas em determinadas áreas e acabam revisando, mas o projeto é todo mais... Ele é baseado no acordo comum. Se houver todo mundo, por exemplo, aceitando um determinado patch, ele entra. Mas se ninguém
se ele entrar, algumas pessoas concordarem, uma discordar, e aí você vai conversando, e, enfim, é aceito, pode ser que seja aceito, acaba sendo aceito também. Mas, hã? Pois é, pois é. Mas, a qualquer momento, na GLBC, alguém pode aparecer e dar pitaco num patch que não tem nada a ver. Tá? Às vezes é uma pessoa que desenvolve, por exemplo, para uma arquitetura e revisa um patch para outra arquitetura. Então, isso acontece. E por isso que, enfim, tem a comunidade como um todo e acaba sendo envolvida para ter uma discussão melhor sobre o que faz mais sentido ou não. Né? E acaba que sempre consegue chegar no meio termo. Demora um pouco mais, mas acaba que chega. Eu tive um problema com ela no passado, com a 5, 18 anos, tá lindo. E a Firefox, é maravilhoso. Pois é, a ARM, ultimamente eles têm feito muito trabalho no toolchain por conta de 64 bits. Né? PC, tá vendo os A9 agora, né, das arqueiros, os A20, Sim. então tá legal, tá popular. Sim. O Animal tinha razão mesmo, tá falando fora de fora. Quando ele falou que o risco é do mundo, hoje já tá. Se você olhar dentro da sua casa, você tem um Cisco, que é o seu computador desktop, provavelmente, e você tem no mínimo 3. Vamos supor que você tem um celular, um tablet e uma Apple TV. Você já tem 3 armas E vou te falar mais. Dentro desse cara, você tem vários riscos lá dentro. Não, tirando o principal. Eu falo de principal, você está em casa e fazer entradores tudo para física. e manda junto. Você está Animal de razão mesmo. Então demorou. É mais simples, né? Mais simples de desenvolver. Posso até mostrar aqui, eu tinha separado alguns casos, mas... isso é um patch que entrou recentemente na GLBC, Party Power, tá? Você consegue ver nitidamente o quanto que é mais simples, normalmente, as instruções, né? o assembly comparado com instruções, com arquitetura CISC. Né? Teve um caso, eu vi uma apresentação aqui, e fizeram um disassembly de um código, e aí você via, aqui todas essas instruções têm 32 bits, todas. Lá não, você via uma pequenininha, uma grandona, e enfim, fica bem mais simples, especialmente para quem desenvolve toolchain, fica muito mais simples. Falando de testes, você usa uma forma de testificar, Sim, sim. Na verdade, a imensa maioria é unitário. Tá? Com raras exceções, como, igual eu comentei, de usar outros programas, compilar outros programas para saber como que vai executar. Né? Ele mencionou aqui do Firefox, imagino que seja um ótimo exemplo para testar. Com essas raras exceções, todo o restante é unitário. Tá? Recentemente, a GLBC começou a implementar a parte de performance também, ter um micro benchmark, isso, para conseguir de release e após release saber se está melhorando a performance ou não. Isso daqui eu tinha separado alguns exemplos de atividade típica. Um outro caso que eu citei aqui, que eu acho que vale a pena chamar a atenção, esse aqui é uma parte da ABI, na verdade ambos são partes da ABI. O primeiro caso, ele mostra como que é um frame da stack, como que você tem que salvar cada um dos registradores ou das informações, chamada de qual que é o ponto que você estava antes de fazer uma determinada chamada de sistema. E, enfim, quando você vai debugar, se existe um bug na parte existe algum bug na stack, alguma coisa que ficou embaralhado, normalmente é isso daqui que a gente tem que analisar e sair comparando cada entrada para saber o que tem ali. Tá? E outra coisa que é muito útil para a gente é a lista dos registradores, as funções dos registradores na arquitetura. Mais uma vez, isso aqui que eu estou falando é para Power, tá? Que é o caso mais próximo meu. Então, você consegue ver o que cada registrador do processador faz, né? Qual que é a responsabilidade dele, e inclusive quais que são de uso genérico, que, enfim, são voláteis, você não precisa armazenar de uma chamada para outra. E, enfim,
Mas para dar um exemplo aí do tipo de análise que a gente acaba tendo que fazer. Mais alguma pergunta? Tá, joia, gente. Muito obrigado.